Oi, aqui é a Irene e esta é a nossa primeira aula do curso bíblico cronológico. Você é muito bem-vindo ao nosso curso. O tema da primeira aula do curso bíblico cronológico é a Bíblia. Vamos ver de onde ela veio, quem a escreveu, quem é o verdadeiro autor da Bíblia, quais as línguas originais em que ela foi escrita e como ela chegou a este formato bonitinho como nós usamos agora. A Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas importantes. Ela é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Estamos aqui com o único propósito: estudar a Bíblia. A Bíblia, ela é o manual de Deus que nos guia para termos um relacionamento pessoal e real com Ele. Este foi o propósito de Deus ao escrevê-la. A Bíblia, ela é a história de Deus se relacionando com sua criatura. Deus enviou a sua palavra inicialmente para a nação de Israel. Israel, então, passaria a mensagem de Deus para o mundo inteiro. Em Romanos 9, os versos 4 e 5, falando de Israel, diz o seguinte: deles é a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Veja isso em Isaías 43, o verso 10. Aqui em Isaías, Deus falando desta nação de Israel, ele diz: vocês são minhas testemunhas. Ele fala ainda: e o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Bem, o que faz uma testemunha? Ela conta o que viu e ouviu. Israel viu os grandes feitos de Deus e ouviu a voz dele. Deus falou aos profetas de Israel basicamente de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ele fala por meio de sonhos, falou por meio de visão e também direto no pensamento do profeta. Os profetas, à medida que recebiam a revelação de Deus, iam escrevendo em pedra, barro ou papiro tudo o que Deus dizia para que eles escrevessem. Papiro é uma planta que os povos antigos usavam para escrita. Foi anterior ao papel. O papiro para escrita era feito do caule da própria planta, papiro. A parte interna era cortada em tiras molhadas e sobrepostas, cruzadas, para serem prensadas. A folha obtida depois de martelada e alisada era colocada ao lado uma da outra para formar uma longa tira e depois fazer o rolo. Assim,
era preparado o rolo onde os profetas escreviam a revelação de Deus. Os 40 homens inspirados por Deus escreveram toda a Bíblia. Todos eram de Israel, com exceção de um que era gentil. Se passaram 1.600 anos para que a Bíblia toda fosse escrita. Dos 40 profetas que escreveram a Bíblia, apenas um era gentil. Gentil é alguém que não pertencia à nação de Israel. Na Bíblia você vai encontrar 3 nomes para designar o povo de Israel. Primeiro foram chamados de hebreus. Depois, esse mesmo povo foi chamado de israelita. E por último, esse mesmo povo foi chamado de judeu. Gentios são todas as pessoas que não são dos filhos de Israel, mas de qualquer outra nação do mundo. Já vimos que 40 homens inspirados por Deus, chamados profetas, escreveram a Bíblia. Veremos a partir de agora as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Então, a Bíblia, as línguas originais foram usadas para escrever a Bíblia, foram 2. As 2 grandes divisões da Bíblia, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é essa parte primeira aqui da Bíblia, foi escrita na língua hebraica. E a outra parte da Bíblia, que chamamos o Novo Testamento, essa última parte, foi escrita na língua grega. Cada testamento tem suas subdivisões. A Bíblia toda está dividida em 2 grandes divisões. O Velho Testamento tem 5 subdivisões, o Novo Testamento também tem 5 subdivisões. Então, vamos olhar aqui o Antigo Testamento e as suas 5 subdivisões. Começando por Gênesis, onde está os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado os livros da lei ou Pentateuco. Começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A segunda subdivisão tem 12 livros que são conhecidos como históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. A terceira subdivisão do Antigo Testamento tem 5 livros que são chamados de poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. A outra subdivisão tem 5 livros, chamados Profetas Maiores, porque são livros mais grossos, mais extensos, começando em Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. A última subdivisão do Antigo Testamento tem 12 livros, que são conhecidos como profetas menores. Por que menores? Porque são livros menos extensos, mais fininhos. Começando de Oséias, vai para Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por fim, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Entre o Antigo e Novo Testamento, houve um período de 400 anos
foi quando não havia profeta em Israel, ou seja, Deus não se revelou a ninguém durante esses 400 anos. Aqueles 400 anos são conhecidos como silêncio de Deus também. Findo então este período, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasce no mundo, então começa o Novo Testamento. Vamos ver as subdivisões do Novo Testamento. Começamos com os 4 evangelhos, que começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sequência, tem um livro histórico na parte do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. E logo após Atos dos Apóstolos vem uma subdivisão de 12 cartas, que são 13 cartas de Paulo, que começa em Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. E, na sequência, vem a outra subdivisão do Novo Testamento com 8 cartas, que são conhecidas como cartas gerais, porque foram organizadas tendo vários escritores, a carta aos Hebreus, Tiago, o livro 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Por fim, nós temos o último livro da Bíblia, que está na última subdivisão do Novo Testamento, é chamado de profético. É um só, que é o conhecido Apocalipse. A mensagem do Velho Testamento, do Antigo Testamento, nós podemos resumir da seguinte maneira: o libertador prometido por Deus virá. E a mensagem do Novo Testamento também nós podemos resumir assim: o libertador prometido por Deus já veio. Agora, abra sua Bíblia aí em qualquer lugar e abra em um livro, aí qualquer livro que você queira abrir. Aí, então você vai olhar na parte superior da página, tem o nome do livro e tem um número ao lado do nome do livro, que é chamado de capítulo. No corpo do texto tem vários números que são pequenininhos, que são os versículos. No Novo Testamento há 2 livros que foram escritos por 2 meio-irmãos de Jesus, que é Tiago e Judas. Esse Judas não é o Iscariote, certo? A princípio, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam que ele, Jesus, fosse o enviado de Deus para salvar o mundo. Isso você pode notar aí, você vai ver no Evangelho de João, capítulo 7, o verso 5. Como eu falei, os livros da Bíblia originalmente foram escritos e guardados em rolos. No ano 375 depois de Cristo, um grupo de 70 bispos se reuniu em Cartago para examinar os papiros, todos os escritos que tinha ali, que havia muita coisa escrita, e eles tinham o objetivo de separar do monte de livros aqueles que são inspirados por Deus e juntá-los num só volume. Depois de
tudo examinado, então foram considerados como inspirados por Deus 39 daqueles rolos com data anterior aos 400 anos antes do nascimento de Cristo. Então, o Antigo Testamento ficou com 39 livros, rolos daqueles que estavam lá considerados inspirados. E no Novo Testamento ficaram 27 rolos com data posterior ao nascimento de Jesus. Então, a Bíblia original, ela ficou formada com 39 livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento com 27 livros, com o total Antigo e Novo de 66 livros. Isto a Bíblia original. Há editoras que publicam Bíblias com 39 mais 7 livros no Antigo Testamento. Vamos entender a razão disso, certo? Anos depois do primeiro concílio realizado em Cartago, houve um novo concílio em Trento, no ano 1546, quando os livros deuterocanônicos, que são chamados também apócrifos, foram aceitos como tão inspirados quanto os demais livros do cânone. Vou citar duas razões principais pelas quais os livros deuterocanônicos não foram aceitos pelos judeus como inspirados por Deus. Então, é que estes livros adicionados aqui no Velho Testamento, eles datam exatamente do período dos 400 anos de silêncio de Deus. Também, a segunda razão, o Novo Testamento cita os 39 livros do Antigo Testamento, mas estes, os deuterocanônicos, não são citados nenhuma vez sequer. Então, com esta exposição, vamos finalizando a aula de hoje. E eu quero finalizar com suas respostas sobre a Bíblia. Pode ser? Pois bem, então vamos lá. Como você conseguiu essa Bíblia que você tem aí hoje nas suas mãos? Ela veio de onde e parou na sua casa? Você pode estar pensando aí, eu comprei essa Bíblia numa livraria. Mas de onde ela veio para a tal livraria? Enfim, como a Bíblia chegou até nós? Ela veio diretamente de Deus para o povo de Israel. Foi traduzida para o latim, para o português, chegando às nossas mãos intacta para nos guiar a um relacionamento pessoal com Deus. Ainda tem mais perguntas, vamos ver? Então, quem escreveu a Bíblia? Ainda lembramos? Foram os profetas? Não. Ou foi? Quem foi que escreveu a Bíblia? Sim. Então, 39 profetas de Israel e um gentio foram os escritores da Bíblia. E quais foram as línguas originais em que a Bíblia foi escrita? O Antigo Testamento, hebraico. O Novo Testamento, grego. Então, quem é o verdadeiro autor da Bíblia? Os profetas? Não, eles foram os escritores. Deus usou os 40 homens como secretários para escrever tudo o que ele queria
que eu e você soubéssemos da parte dele. Em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, Pedro escreve assim: saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, com esta abordagem sobre a Bíblia, temos terminado nossa primeira aula do curso bíblico cronológico. Estudaremos na segunda aula sobre quem é Deus. Na aula de hoje, o que foi para você mais importante? Fale comigo sobre suas descobertas, o que lhe chamou a atenção no que nós estudamos hoje. Então, até a nossa próxima aula.